Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, 1º de março, estamos iniciando mais um mês, que possa ser um mês abençoado para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre a partida de domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Colocar o time reserva, time titular, vou dar minha opinião sobre isso e também algumas informações aqui que a gente tem mais ou menos do que o Botafogo deve entrar em relação a essa partida de domingo, provavelmente um time reserva, e eu quero falar sobre isso com vocês. E claro, vamos passar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, cara, o Botafogo já tem aí a estreia no Campeonato Brasileiro, já tem a tabela que a CBF divulgou ontem, e vamos passar aqui nos jogos do Botafogo no Brasileirão. Brasileirão daqui a pouco está começando em abril, e a gente vai conversar sobre a tabela, beleza? Mas peço para vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Eu já abro falando sobre o confronto de semana que vem contra o Bragantino no estádio Newton Santos, o jogo de ida da pré-Libertadores, a terceira fase, uma antes da de grupos. Confesso para vocês que eu estou bem ansioso para essa partida, principalmente porque o primeiro jogo contra o Bragantino é no estádio Newton Santos e a gente decide fora de casa, na casa do Bragantino. Mas dá para o Botafogo se classificar. Nunca teremos medo do Bragantino, a gente é Botafogo. Agora, a gente tem um pouquinho de respeito, porque o Bragantino vem fazendo boas campanhas na Série A do Campeonato Brasileiro, tem investimento, então a gente tem que prestar atenção sempre no Bragantino. Eu vou ver se eu faço um vídeo aqui no canal falando do Bragantino, assim como eu fiz falando do Aurora, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando muito do Aurora, vou ver se eu faço um vídeo falando também de como tá o Bragantino. Não está muito bem nesse início de temporada, mas é um time de Série A, um time com investimento, e a gente tem que prestar atenção, principalmente porque o segundo jogo é na casa do Bragantino. Já temos aí 10 mil sócios garantidos, beleza? O Botafogo divulgou ontem, lembrando que o check-in, por enquanto, as vendas, somente para sócios. Para o público geral, a partir de domingo, tá bom? Então já temos aí 10 mil sócios garantidos aí para a partida de semana que vem, jogo de ida no estádio Newton Santos contra o Bragantino. Os sócios estão podendo fazer check-in, estão podendo comprar seus ingressos, público geral a partir de domingo. Já pegando esse gancho aqui, eu quero falar rapidamente sobre Campeonato Carioca. Por quê? Tá um debate, né? Colocar o time reserva ou o time titular domingo contra o Fluminense no Maracanã, 4 horas da tarde. Pelas informações que eu tenho, e eu também faria isso, o Botafogo deverá jogar com um time reserva, no máximo ali um time misto, mas eu acredito um Botafogo bem reserva contra a equipe do Fluminense. E não tá errado. Iverson, eu já vi você falando aqui no canal que clássico é clássico, a gente tem que ganhar, não tem que poupar ninguém. Só que esse clássico é diferente, porque a gente já está eliminado do Campeonato Carioca. Porque se o Botafogo vencer o Fluminense, o Botafogo vai ter que secar o Vasco. Não tem que vencer a equipe da Portuguesa em São Januário. O Vasco não vai tropeçar para a Portuguesa em São Januário. Iverson, mas tudo pode acontecer, futebol. A gente tem que fazer a nossa parte, vencer o Fluminense e depois a gente vê o que acontece no jogo do Vasco. Gente, vamos ser realistas. O Vasco não vai tropeçar para a Portuguesa em São Januário. Então a gente já está praticamente eliminado desse Campeonato Carioca. Porque se o Botafogo vencer o Fluminense, o Vasco tem que tropeçar diante da Portuguesa, que eu acho muito difícil. Então a gente já entra praticamente no clássico contra o Fluminense, eliminado nesse Campeonato Carioca. A gente vai jogar a Taça Rio, tendo a obrigação de ser campeão para garantir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, por esses motivos, eu sou a favor de um Botafogo reserva domingo, porque o jogo do Bragantino já é semana que vem.
e a gente não pode perder ninguém lesionado. Eu não sei como é que tá a situação do gramado aí do Maracanã, não sei se melhorou, não sei se tá a mesma coisa. Ainda tem o gramado do Maracanã que é bem complicado, então não vamos forçar jogador num clássico que a gente já tá eliminado no Campeonato Carioca, dificilmente a gente vai se classificar, culpa do Botafogo, culpa do técnico anterior, culpa da diretoria. Não acho bonito, não acho maneiro tá eliminado no Campeonato Carioca, mas agora a gente tem que ser realista. Dificilmente a gente se classifica, então eu sou a favor de focar no Bragantino e botar o time reserva domingo contra o Fluminense para ir com força máxima na Libertadores. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos passar aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou ontem. Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Antes da gente passar na tabela do Campeonato Brasileiro, a temporada que daqui a pouco começa a pegar fogo, daqui a pouco tá pegando fogo já a temporada e vai começar o Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar sobre a CBF primeiramente. Ela não atendeu o pedido dos clubes, né? Em relação à Copa América. Nessa temporada, no meio do ano, a gente tem a Copa América. E os clubes fizeram um pedido à CBF para na Copa América o Campeonato Brasileiro parar. E não foi atendido os clubes, tá? A CBF, ela não vai parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América nesse ano. Ela alegou ali diversos motivos, mas na Copa América, clubes que tiverem jogadores convocados por suas seleções vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro sem esses jogadores. E a gente tem que prestar atenção porque nós temos alguns jogadores aqui que a gente pode perder. O Gatito, com a seleção paraguaia, se ele for convocado. A gente tem o Savarino, que é constantemente convocado para a seleção venezuelana. Então a gente tem que prestar atenção. Se o Luiz Henrique estiver voando, talvez o Luiz Henrique possa ser convocado para a seleção brasileira. Então a gente tem que prestar atenção aqui em alguns jogadores aí do Botafogo que a gente pode perder durante a Copa América porque o campeonato não vai parar. Agora vamos aqui, ó, a tabela divulgada ontem pela CBF do Campeonato Brasileiro. A gente vai estrear entre os dias 13, 14 ou 15 de abril. Essas 3 datas aqui será a estreia do Botafogo contra o Cruzeiro fora de casa. Na segunda rodada, o Botafogo recebe no Newton Santos a equipe do Atlético Goianiense. Na terceira rodada, Juventude, também no estádio Newton Santos. Na quarta rodada, a gente já tem o primeiro clássico no Campeonato Brasileiro, Flamengo no Maracanã. Na quinta rodada, Bahia no estádio Newton Santos. Sexta rodada, Fortaleza fora. Sétima rodada, Corinthians fora. Na oitava rodada, o segundo clássico, Fluminense no estádio Newton Santos. A nona rodada é a equipe do Grêmio, jogo fora de casa. 10ª rodada, Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. 11ª rodada, Criciúma fora. 12ª rodada, Bragantino no estádio Newton Santos. A 13ª rodada, o Vasco em São Januário, terceiro clássico. 14ª rodada, Cuiabá fora de casa. E a 15ª rodada, Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. 16ª rodada, Vitória fora de casa. 17ª, Palmeiras no estádio Newton Santos. A 18ª, Internacional no estádio Newton Santos. E o Botafogo fecha o primeiro turno, a 19ª rodada, contra o São Paulo fora de casa, beleza? O segundo turno, os mesmos jogos, né? Mesmos jogos ali no segundo turno, só que inverte os mandos de campos. O Campeonato Brasileiro ele vai encerrar no dia 8 de dezembro. Quero dar minha opinião rapidamente aqui sobre a tabela, porque se a gente pegar o começo do Campeonato Brasileiro para o Botafogo, dá pra gente pontuar. É Cruzeiro fora de casa, mas o Cruzeiro não é isso tudo. Dá pra gente arrancar um pontinho do Cruzeiro fora de casa ou até mesmo vencer o Cruzeiro na estreia. Depois o Botafogo tem 2 jogos ali dentro de casa. A segunda rodada, Atlético Goianiense no estádio Newton Santos, e a terceira contra o Juventude no estádio Newton Santos. Aqui é obrigação ganhar os 2 jogos, tá bom? E depois tem Flamengo no Maracanã, Bahia no estádio Newton Santos.
a gente vê que o começo da tabela não é tão complicado para o Botafogo, até o clássico ali contra o Flamengo. Se a gente pegar a reta final do Campeonato Brasileiro, a gente pode ter o revanche com o Palmeiras, porque se a gente pegar aqui, ó, a 17ª rodada é o Palmeiras no estádio Newton Santos, a 18ª é o Internacional no estádio Newton Santos, e o Botafogo fecha o primeiro turno contra o São Paulo, 19ª rodada, fora de casa. Só que no segundo turno, os mandos de campo, eles vão inverter. Então, na reta final do segundo turno, se o Botafogo, e a gente vai estar brigando por algo nesse Campeonato Brasileiro, a gente vai ter Palmeiras fora de casa na reta final e a gente vai ter o Internacional fora de casa também na reta final. Duas equipes que eu acredito que vão estar brigando por coisas grandes também no Campeonato Brasileiro, e tem a situação da revanche contra o Palmeiras. Tudo que a gente passou com eles na temporada passada. Então, a reta final, segundo turno, a gente tem Palmeiras fora de casa, Internacional fora de casa, e a gente fecha com São Paulo no estádio Newton Santos. Então, um campeonato que promete. A gente tem que tentar pontuar ali o primeiro turno, principalmente. Esses primeiros jogos aí em casa, com adversários mais tranquilos. A gente não pode dar mole para esses adversários dentro da nossa casa. E vai pegar fogo, vai pegar realmente fogo o Campeonato Brasileiro começando em abril. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo hoje em relação ao Botafogo, 5 da tarde eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus, boa sexta-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.